Estamos conectados com Jandaracy Araújo, empresária, professora. Seja bem-vinda a mais um Visões aqui no Brasil Agora, Jandaracy. Na verdade, acho que você que tem que me dar boas-vindas, né? Bom dia, Jesus. Boas-vindas, né? Uma excelente semana a todos que estão aqui nos acompanhando hoje e obrigada mais uma vez pela oportunidade. Jandaracy, que toda segunda-feira participa aqui com a gente do Brasil Agora, nesse quadro Visões, que traz uma visão bem embasada, bem fundamentada, para ajudar você que nos assiste a formar o seu juízo de valor. Nesse momento aqui é um espaço aberto para que o especialista que vem interagir com a gente aqui possa dar a sua visão sobre um determinado tema, né? E aí você pega isso como elemento, você que nos assiste, como a matéria-prima para você formular a sua opinião, ainda que discorde. Essa é a ideia do Visões. Nem sempre a gente vai ter todo mundo concordando com todo mundo sempre, e aqui a divergência, o contraditório é sempre muito bem-vindo. Essa é a ideia do Visões, que teria hoje também o Peter Fernandes, advogado, especialista em direito internacional, nosso parceiro de todas as segundas-feiras, mas ele teve um imprevisto e a gente deseja boa sorte aí para o Peter Fernandes, tomara que não seja nada grave, tudo se resolva, ele que é um grande amigo aqui do Brasil Agora e, se Deus quiser, estará conectado com a gente na próxima segunda-feira. Jandaracy, seguimos nós dois então, e o assunto aqui que a gente separou para comentar, para destrinchar junto com quem nos acompanha, é a crise na Venezuela. Você imaginou, Jandaracy, que a relação entre Brasil e Venezuela chegaria a esse ponto, ao ponto de, por exemplo, o Nicolás Maduro cassar a concessão, a autorização para o Brasil cuidar da embaixada da Argentina ali, dando mais uma demonstração de grande insatisfação pública e notória por parte de Nicolás Maduro diante do fato de o presidente Lula não ter reconhecido oficialmente a vitória de Nicolás Maduro. Tudo bem que não reconheceu também do opositor Edmundo Gonçalves, mas creio que Nicolás Maduro esperava o reconhecimento desse aliado histórico que é o presidente Lula. Não foi isso que a gente viu e a gente observa agora justamente o contrário, a relação entre Venezuela e Brasil ficar cada vez mais permeada por tensão. Bom, Jesus, é muito importante a gente pontuar que esse posicionamento do governo atual é importante, porque a gente não pode negociar ou tergiversar sobre democracia, né? A questão política na Venezuela já vem tensionada há muitos anos, né? Essa herança, essa passagem de poder quase que como herança, né, desde a época Chávez. Então, hoje, a tensão, ela chega efetivamente ao Brasil. É como se o Brasil tivesse que concordar 100% com o que vem acontecendo na Venezuela. Uma perseguição clara e notória a qualquer opositor. Observe que acaba de chegar na Espanha, chegou ontem à noite na Espanha, o principal opositor do Edmundo Gonçalves, em função desse absurdo, dessa falta, para mim está muito claro, dessa ausência de democracia na Venezuela. E o Brasil agora se vendo nessa situação de ser pressionado ou retirado esse poder de representar a Argentina, efetivamente conduz para o Brasil também ter um posicionamento muito mais duro. O que se espera agora é que pelo menos a gente tenha reciprocidade em relação ao tratamento que os demais países da América Latina estão tendo, da América do Sul, e principalmente o Brasil, pelo porte das relações comerciais, por tudo que há de relações entre o Brasil. Eu acho que nesse momento a gente precisa efetivamente ter uma conversa muito mais séria e dura com a Venezuela. Temos algumas questões econômicas? Temos o nível de dependência em relação ao gás, temos uma série de questões que dificultam o rompimento total com a Venezuela, né, como alguns países fizeram. Mas é preciso, antes de mais nada, ter um posicionamento muito claro. A tensão em um país como a Venezuela prejudica não só a questão da economia no norte do país e nas relações, mas também é um recado para o governo atual
sobre qual é o seu posicionamento em relação à democracia. Não adianta a gente lutar por democracia só aqui nesse país, né, internamente. A gente precisa ser um bastião da democracia em todos os lugares, independente da relação que se tenha pessoal com uma pessoa, um político ou não, que esteja exercendo o cargo. Eu acho que já passamos desse momento da agenda, né, de ter esse posicionamento de nós contra eles, como vem sendo propagado com os demais países em relação à Venezuela, e ter um posicionamento muito claro de apoio à democracia, um apoio irrefutável. Então, o não reconhecimento, que demorou muito, por sinal, e isso efetivamente falou um pouco sobre como o Brasil vai lidar com isso, mas já que veio, agora é o momento também de partir do princípio da reciprocidade em relação ao tratamento que o Brasil está tendo. É executiva do mercado financeiro, já foi subsecretário de empreendedorismo, né, de micro, pequenas empresas no estado de São Paulo, diretora executiva de um banco, enfim, uma das pessoas mais gabaritadas para responder a seguinte pergunta: qual seria o impacto econômico de uma eventual ruptura total entre Venezuela e Brasil nas relações diplomáticas? Essa ruptura pode se transferir para a área comercial e qual seria o efeito ou o impacto negativo aqui para a economia brasileira? Seriam vários, Jesus. A gente está falando de uma série de prejuízos que a gente pode, não só diplomático, mas a gente pode ter, né? A gente está falando de ter uma questão de petróleo e gasoduto, né? A questão da Amazônia também a gente teria impacto, e todas as relações comerciais. Então, hoje, quando a gente pensa nesse impacto, ainda não dá para mensurar mais ou menos tudo, mas a gente está falando de aproximadamente 880 milhões de dólares que o Brasil já emprestou através do BNDES. A gente está falando de uma série de apoios que o Brasil já deu ao BNDES, através do BNDES para a Venezuela, além de outras questões, né? Então, a gente está falando da relação com Roraima, que é um dos estados mais próximos, que tem uma relação da termoelétrica com Roraima. Então, a gente tem uma série de impactos estruturais, inclusive. Então, a gente tem que discutir bem qual seria o melhor caminho. Obviamente, a diplomacia brasileira é reconhecida pela sua postura de conciliação no mundo inteiro, mas agora a gente precisa pensar bem como será esse tratamento e, obviamente, que o endereçamento não está vindo por parte do Brasil, mas o Brasil também não pode reconhecer, vamos dizer, na carteirada, um Estado que não está tendo clareza nas suas ações democráticas e processos eleitorais, né? Então, eu acho que esse é o grande ponto. Mas, se a gente for falar de todas as relações, a gente está falando de alguns bilhões de dólares, chega a bilhão de dólares, quando a gente está falando dessa relação, deste prejuízo, porque tem uma série de outros pontos intrínsecos, né? Aqui a gente está falando de termoelétrica, a gente está falando de gasoduto, a gente está falando de uma série de pontos que precisam ter sim um impacto, principalmente no norte, na economia do norte do país. Diplomático, o Brasil deveria tomar alguma atitude mais incisiva diante da Venezuela? A questão agora é o quão incisiva vai ser e o tamanho do prejuízo que eu quero arcar. Obviamente que o país, a gente consegue repor, por exemplo, essa questão da termoelétrica em relação ao Roraima. Como a gente vai contingenciar um total rompimento com a Venezuela e que impacto seria esse, principalmente na economia e na questão dos combustíveis. Eu acho que agora é um estudo muito claro, mas sim tem que se posicionar, né? Não pode aceitar tudo como se nós dependêssemos, tivéssemos um alto nível de dependência da Venezuela, o que não é uma realidade. Então, agora, a diplomacia precisa sentar, e não só a diplomacia, mas ouvir outras pastas em relação ao impacto, principalmente nos estados onde a Venezuela tem uma relação muito próxima e tem impacto, inclusive, na infraestrutura de alguns estados. Então, acho que agora é a hora de sentar e tomar uma decisão muito clara, mas consciente dos impactos e, aqui como uma boa administradora, avaliando também a continuidade dos serviços e dos negócios que são, a possibilidade ou não.
Então, acho que agora é efetivamente fazer um mapeamento de cenário, mas não ceder a esse tipo de pressão e não negociar a democracia. Não negociar a democracia, mas não necessariamente, na sua visão, ou quem sabe, reconhecer a vitória de Edmundo Gonçalves. Não como você vai reconhecer se você não tem a ata, né? Então, essa falta de informação também nos deixa numa situação delicada, né? O que o mundo ideal seria, no meu ponto de vista, é que tivessem essa clareza de eleições e, obviamente, uma nova eleição com ampla fiscalização dos órgãos internacionais, o que não aconteceu dessa vez. Os órgãos internacionais não tiveram acesso a 100% das informações e não puderam exercer o seu papel. Então, agora é a hora esse seria o momento. Mas a gente entende que, efetivamente, isso não vai acontecer em função dos últimos acontecimentos internos, né? O que equivale ao Supremo Tribunal Federal de lá reconhecer, dizer que não existe, e a perseguição clara a todos os opositores. Então, está no estado de crise, na minha leitura, é uma ditadura que se vive na Venezuela, e é muito importante que o Brasil se posicione, né? Um país que já teve essa mancha na história, a gente já viveu isso no passado, a gente precisa lutar de forma clara contra esse tipo de situação aqui no vizinho, porque pode se espalhar, e a gente não queria que isso se espalhasse aqui na América do Sul. Jandaracy Araújo, empresária, professora, nossa titular aqui do Visões de segunda-feira. Tenha uma excelente, uma abençoada semana, minha amiga. A gente se encontra aqui na semana que vem. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Jesus, e até a próxima semana.